Bom dia mais uma vez. Agora vamos dar início, então, oficialmente 9 horas. Então, vamos dar início ao nosso webinar. Meu nome é Catarine, eu sou engenheira de suporte de campo e hoje eu vou mostrar para vocês a integração de Masters IO-Link em Internet IP. Bom, aqui é relacionado aos assuntos que vamos abordar hoje. Então, antes de falar um pouquinho do que vamos tratar hoje, é interessante a gente lembrar as vantagens da tecnologia IO-Link. Então, quando você utiliza a tecnologia IO-Link, você não tem perda de medição, você consegue vários valores de medição ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se você tem um sensor, a gente tem sensores, por exemplo, de temperatura, quando você utiliza a tecnologia IO-Link, você consegue analisar as duas grandezas ao mesmo tempo. Existência e interferência, a troca simples de parâmetros. Então, você consegue fazer a troca de parâmetros do sensor tanto no software quanto no equipamento. A prova de manipulação, então você consegue fazer o bloqueio do sensor tanto ou pelo instrumento, a parte de identificação e a parte de ruptura de cabeamento. Relacionados aos que vamos abordar hoje, então, o primeiro é relacionado à configuração do IP. A configuração do IP, o que nós vamos tratar é relacionado à alteração de IP do master. Então, eu vou mostrar para vocês como reconhecer o IP do mestre IO-Link e como realizar a alteração caso necessário. Então, por exemplo, os nossos mestres vêm com IP de fábrica 192.168.1.250. Se esse endereço ele foi alterado ou você precisa realizar a alteração para realizar a programação, a gente utiliza um software para estar fazendo essa análise. Também vai tratar com a parte de configuração do CLP, então verificar a nossa estrutura e alterar a nossa árvore, então criar a nossa árvore, adicionar adjuntos de processo, a gente vai adicionar adjuntos para verificar o processo e adicionar adjuntos para alteração de parâmetros. Então, só para a gente entender aonde estamos, né? Eu já realizei a configuração do IP do meu computador e também já adicionei o meu CLP no RF Links Classic, tá? Então, como primeiro passo, a gente vai utilizar um material de apoio e esse material de apoio é o Startup Package. Eu vou mostrar para vocês onde realiza o download e como e o que esse arquivo pode nos ajudar. Então, vocês vêm aqui diretamente no nosso site, na parte de serviço, downloads, vem na parte de área de download, vem em IO-Link Setup, e aqui tem disponível todos os Startup Packages. O que vai diferenciar de um para o outro, então, é com relação ao protocolo que você deseja comunicar, e aqui também com relação ao modelo de master que você está utilizando. Então, no caso, eu estou utilizando um master AL1323, então eu preciso fazer o download desse Startup Package para comunicar em Ethernet IP. Como que eu realizo esse download? Caso você não tenha um cadastro, é necessário fazer um cadastro rápido no nosso site, não tem custo nenhum. Caso você tenha um cadastro, deve estar logado com login e senha e assim realizar o download clicando aqui.
No caso, como eu já tenho ele baixado, eu vou mostrar para vocês como que é a estrutura desse Startup Package. Olhando aqui o nosso Startup Package, a gente tem os EDS, que são os arquivos dos nossos mestres, então tem vários modelos de EDS. Nós temos também os manuais pertinentes a cada um deles. E temos, além da Alembrado, que é o que a gente vai utilizar hoje, a gente tem alguns outros modelos. Eu estou utilizando o Compact Logics da Alembrado, então eu vou utilizar esse modelo Startup Package como meu auxiliar. Então, o primeiro passo, né, você pode ver aqui que ele mostra o passo a passo do 1 ao 7. Então, meu primeiro passo é relacionado ao endereço de IP. Então, eu só vou aumentar aqui para vocês conseguirem visualizar. Então, aqui ele mostra duas formas de você visualizar e alterar o endereço de IP do nosso master, né? A primeira forma é utilizando o Internet Device Configurator, que eu vou mostrar para vocês. E a segunda forma é utilizando o nosso software LR Device. Hoje eu vou mostrar para vocês a primeira forma. Então, aqui ele já mostra todo um passo a passo de como você fazer o download no nosso site e como você abrir. Então, eu vou fazer aqui o download, mostrar, né, como que é feito o download diretamente no nosso site. Então, eu clico em Internet. Venho aqui em informativo downloads. E aqui eu tenho o meu Ethernet Device Configurator. Então, eu faço o login e consigo fazer o download. Então, também eu já tenho aqui na minha máquina, eu vou mostrar para vocês. Então, eu realizo a abertura dele. Ao realizar a abertura, eu clico em Search Device e aí eu consigo verificar. Então, ele puxou aqui como endereço de IP 192.168.0.9. Eu vou deixar isso daqui aberto, que ele vai servir para nós na parte de programação. Caso seja necessário a configuração, a gente clica em Set IP Address para estar mudando o endereço de IP. Mas nesse caso não é necessário. Então aqui, só para mostrar, mostra até a porta que deve estar sendo ligada para estar fazendo essa comunicação. Ele mostra como realizar a pesquisa e também como alterar, conforme eu já mostrei isso para vocês. Então, entrando já no nosso Studio 5000, na parte de programação, a gente tem o nosso segundo material de apoio. Então, o primeiro passo que eles nos mostram é o download do arquivo EDS, tá? Como a gente fez o download do Startup Package, que é um material de apoio completo, a gente já tem os arquivos EDS lá dentro. Então, não é necessário fazer o download de novo, a não ser que se você tiver esse Startup Package há muito tempo, é legal você estar fazendo o download novamente. Então, eu vou entrar aqui no meu Studio 5000. Então, para a gente realizar o download do EDS dentro da minha estrutura de programação, eu venho aqui em Tools, clico em EDS. Só vou aguardar um pouquinho para carregar. Clico em avançar, avanço novamente, e aí eu vou procurar o EDS pertinente ao meu equipamento. O meu, no caso, é o AL1323. Clico nele, clico em abrir e avanço novamente. Pronto. Feito isso, eu vou adicionar a minha árvore. Então, para adicionar ele na minha internet, clico com o meu botão direito. Só vamos aguardar um pouquinho carregar.
clico em Novo Módulo. E aí eu vou buscar o arquivo que eu realizei o download. Então, um AL1323. Clico nele, clico em Criar. Ao clicar em Criar, ele pede para eu colocar o nome. Então, eu vou colocar aqui como Mestre Ethernet. Agora, ele vai me pedir qual que é o endereço desse mestre. Então, para isso que o nosso software Ethernet Device Configurator é muito importante. Então, eu vou colocar lá 192.168.0.9. Então, 192.168.0.9. Venho em Change. Ao vir em Change, eu vou escolher a primeira opção, Exclusive Owner. E aqui, quando eu estou trabalhando em SINT, eu estou trabalhando em byte, porém em Word é mais fácil para eu trabalhar, então eu vou mudar para int. Quando eu mudo para int, eu tenho 223 inputs e 151 outputs. Vou mostrar para vocês aqui no nosso material como que você consegue visualizar isso. Então, aqui ele vai mostrando todo o passo a passo de descarregar o EDS, conforme eu já mostrei para vocês, criando um novo módulo, adicionando na estrutura o IP, e aqui ele nos mostra como fazer essa alteração que eu acabei de mostrar para vocês, e aí ele nos mostra uma observação. Então, se você tem os módulos de 4 portas, você vai ter 123 inputs e 87 outputs. Quando você tem um módulo de 8 portas, você tem 223 inputs e 151 outputs. Clico em OK. Ele vai perguntar se eu quero realmente fazer essas alterações no meu mestre. Sim. E clico novamente em OK. Agora eu vou fechar. E aí, só para a gente visualizar, ele já cria a minha estrutura. Então, eu entrando aqui nas minhas portas, eu consigo visualizar o valor 3. O que significa esse valor 3? Então, a gente vindo aqui na nossa estrutura, quando você trabalha com entradas digitais, esse valor da porta 1 tem que estar como 1. Quando você trabalha com saídas, esse valor tem que estar como 2. E como padrão de fábrica, ele já vem em operação IO-Link, então com o número 3. Feito isso, a gente vai adicionar as descrições. Então, eu vou vir em Tools, importar tags e comentários, tá? Mas antes eu vou mostrar para vocês que eu preciso alterar esse arquivo para ele funcionar com exatidão. Então, eu vou vir aqui nas minhas propriedades, tá? Do meu mestre para pegar o nome que eu inseri. Então, só abaixando aqui para vocês visualizarem. Eu vou vir aqui em programa exemplo, tags e comentários, que é para adicionar as descrições. Vou vir aqui, como o meu mestre é de 8 portas, eu vou escolher o sufixo de 8 portas. Vou clicar para abrir com bloco de notas para fazer a alteração. Então, todos esses nomes aqui, ó, eu preciso alterar ele pro nome que eu coloquei no meu mestre. Então, eu venho em arquivo, perdão, eu venho em editar, substituir, e aí eu pego o nome que está atualmente, que é o mestre Ethernet no diminutivo, venho aqui, copio o nome, no caso aqui é o mesmo nome, né, mas eu vou mostrar para vocês como fazer, então, substituo tudo e clico em salvar. Feito isso, agora sim eu vou
em Tools, venho importar, tags e comentários, venho aqui no meu fixo de 8 portas, que foi o que eu editei, clico em importar. Ao importar, eu vou ficar online para vocês já verificarem que eu consigo já ver os dados de processo do meu sensor. Eu só queria confirmar com vocês se vocês estão conseguindo ver a minha câmera ou não, porque eu vou habilitar aqui para vocês conseguirem ver que os valores correspondem. Pessoal, estou compartilhando aqui a minha webcam com vocês. Então, aqui vocês conseguem ver a nossa bancada de teste. Então, vocês conseguem ver que o sensor está com 23 graus,7. Então, eu vou deixar ele online. Eu venho em Communication, Who Active. Aqui, eu criei essa estrutura dentro do RS Links Classic, tá? Então, eu vou clicar aqui no meu modelo. Clico em Download. Agora ele está realizando o download. Sempre lembrar em deixar em modo room, tá? Então, eu vou agora só entrar aqui em Controller Text. Só aqui. E aí eu vou vir nos meus dados de entrada. Eu sei que o meu valor de processo está no dado 95. Ao visualizar o meu dado 95, ele aparece aqui 23,7, igualando com o meu dado de processo. Então, deixa eu só mostrar novamente então para vocês. Então, vocês conseguem visualizar que o valor do sensor corresponde ao valor que está na minha porta 95. Então, após isso, eu vou deixar ele offline para estar criando os add-ons para visualização de processo e para alteração de parâmetros. Então, vou ficar offline, vou vir em instruções e vou importar. Então, a gente olhando um pouquinho aqui dentro do nosso Startup Package, né? Quando a gente fala em add-ons, então a gente tem os já prontos para os produtos IFMs, então a gente tem uma gama de blocos prontos, isso facilita muito na hora que a gente está fazendo a programação, por já ter, digamos que o necessário, né? Agora também, caso você tenha um dispositivo que é o link que não seja IFM, que você deseje fazer integração com o seu máximo de 4 ou 8 portas, a gente tem o add-on genérico, tá? E também nós temos os auxiliares. Os auxiliares, eles são para a realização de trocas de parâmetros. Então, a gente tem opções de trocar 2 parâmetros ou 4 parâmetros, tá? E aí, isso daqui também distingue por porta. Então, o método de 8 portas e o de 4 portas. Então, o primeiro que eu vou criar é para a visualização de dados de processo. Venho em add-on. Como é da IFM o meu produto, eu já tenho o bloco pronto, então eu vou só procurar ele aqui, que é o meu TD2511, que é um sensor de temperatura, e eu vou escolher aqui o para 8 portas. Então, clico aqui,
e aí ele começa a descarregar. Clico em OK. E agora eu venho no meu programa e vou criar uma rotina, criar um bloco então, de processo. Vou criar aqui o meu bloco, vou aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Então eu venho aqui, escrevo um título, digamos assim, eu vou colocar o código do meu sensor, que é o TD2511, clico em criar, e aí ele pede uma referência do meu CLP de input. Então, lembra aquela estrutura que foi criada? Então, eu tenho que achar ela aqui dentro, tá? Onde que eu vi aquele valor lá no meu 95. Então, venho aqui em Ethernet, nos dados de input, e como os meus dados de processo estão dentro do meu data, eu vou importar o data. Ele vai me pedir também qual que é a porta que o meu sensor está conectado. Então, meu sensor ele está conectado na porta 1. Então, eu vou colocar aqui como 1. E aí, ele pede o Vendor ID e Device ID, né? Então, onde que a gente vê esse Vendor ID e esse Device ID? Dentro do IODD do produto. Então, vamos acessar o site da FM, né? Para chegar no produto, então, eu só digito o código do produto, clico em buscar, aqui aberto. Então, após isso, eu venho na parte de downloads e realizo o download do IODD. Então, a primeira informação que já vem aqui para nós é o Vendor ID, que é o 310, e o Device ID, que é o 375. Então, eu venho aqui, coloco 310 e no meu Device ID 375. Ao fazer isso, eu vou só ficar online para vocês visualizarem. Então, eu vou ficar aqui online. Só abrir a minha webcam para vocês visualizarem. Então, eu vou deixar aqui, né, para vocês visualizarem. Então, aqui no caso, vou aqui de lado. Então, ele mostra a temperatura 23,9. Quando eu olho no meu sensor, ele está com 23,9. Se essa temperatura é alterada, no meu bloco já muda também imediatamente, tá? Então, agora eu vou criar a alteração desses parâmetros, tá? Então, eu vou escolher dois tipos de alteração de parâmetros para mostrar para vocês. Então, vou ficar offline novamente. E aí, eu vou fazer a criação. Vou em IODD, vou importar. Então, agora eu vou importar o de parâmetro para fazer as alterações. Vem aqui que eu quero alterar 2 parâmetros e o meu mestre é o de 8 portas.
Então, aqui no caso, eu vou fazer a criação. Então, eu venho aqui, vou criar o meu bloco. Então, o primeiro passo eu vou definir um nome para ele. Eu vou escrever TD2511, que é o modelo, e parâmetros. Clique em criar. Vou puxar a minha referência de input, a minha referência de output, ele vai pedir o nome do meu Ionic Master, então eu venho aqui no mestre, na parte de propriedades, pego esse nome que eu coloquei, volto para minha rotina e insiro o nome. Aqui. Só um minutinho, que eu vou alterar para teste. Então, TD2511 parâmetros. Aqui eu vou alterar para o meu teste. E agora sim. Então, eu vou puxar a minha referência de entrada e saída, insiro o nome, né? O meu programa. Ele pede a minha porta de referência. Ele vai pedir o meu vendor ID. Então, eu coloco aqui os meus 335. Ele vai pedir o meu index. Então, eu vou lá no meu IODD. Vou escolher para mudar a rotação e para mudar de graus Celsius para Fahrenheit. Então, vou colocar aqui 70 como index, o subindex vai ser 0. Ele pergunta se é leitura ou escrita, então leitura é 1, escrita é 2. Ele vai perguntar qual a quantidade de bytes que eu tenho. Então, eu venho aqui em bytes e vou escolher, essa segunda opção é 16 bits, então vai ser 2 bytes. Vou escrever o que significa essa minha variável. Então, eu vou colocar aqui um nome. Então, TD25, a parte de display. Vou criar. Eu só vou alterar e colocar o nome depois do meu mestre. Vou vir aqui no meu subindex como 71 e o 0. Leitura ou escrita eu vou colocar como 2, que é para realizar a escrita. Vou vir aqui no meu byte, ele está pedindo qualquer informação. Eu vou colocar como 0, né, que é em graus Celsius. E aí, no caso, eu vou colocar aqui com a quantidade de bytes, como são 8 bits, são 1 byte. Então, agora eu venho aqui e coloco um nome.
Então, ao acrescentar um nome, eu vou colocar como PD25 a parte de unidade. E clico em criar. Depois eu venho aqui e vou criar uma tag para o erro. Ao fazer isso, eu vou criar somente para estar simulando a ativação. Vou criar aqui um para dar um restart. Eu não estou conseguindo criar, só um momentinho. Pronto, agora sim. Venho aqui em New Tag, clico e crio o meu Start. E agora eu vou criar o meu trigger. Clico aqui, crio o meu trigger e agora eu vou deixar online. Pronto, agora que eu estou online, eu vou vir aqui no meu parâmetro de controle. Parâmetro de tags, isso. E aí eu vou mostrar para vocês a mudança da unidade. Como ele está em graus, então ele fica aqui como 0, como vocês podem ver no IoTD. Quando eu coloco aqui como 1, e eu venho na minha rotina e vou forçá-lo, ele muda para Fahrenheit. Não sei se vocês conseguiram visualizar, tá? Deixa eu até entrar aqui novamente para vocês visualizarem. Só um momento. Então, aqui vocês conseguem visualizar que eu mudei para Fahrenheit. E aí, no caso, se eu quiser voltar novamente para graus Celsius, eu aperto aqui, vou lá nos meus parâmetros e mudo para 0. Forçando a minha rotina novamente, clico em Start e aí ele muda para graus Celsius. Então é isso, gente. E aí, com relação aos parâmetros de unidade, então a gente tem o do display, né, que seria relacionados à rotação, e com relação à unidade. Então, só para eu voltar aqui, né, deixa eu só cancelar, que aí no caso eu tinha parado. Vou mudar aqui para 0. Volto lá na minha rotina, dou o meu start, e aí ele muda para 20 graus Celsius, como vocês podem ver. Então, nosso webinar é isso. Então, hoje a gente viu um pouquinho sobre a integração, sobre adicionar os arquivos EBS na nossa árvore, visualizar os dados de parâmetros do nosso sensor e também realizar algumas alterações que, no caso, eu decidi fazer alteração tanto de
graus Celsius para Fahrenheit e também a alteração de mudança do display. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham qualquer dúvida, também vou deixar aqui o meu contato para vocês. Deixa eu só abrir a nossa apresentação. Então, aqui, caso vocês tenham alguma dúvida sobre essa integração, qualquer dificuldade, aqui está meu contato, então catarine.moura@ifm.com. E se você tiver dúvida sobre a plataforma do webinar, qualquer dúvida pertinente à estrutura do webinar, por gentileza, entre em contato com o nosso atendimento.br. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos um ótimo dia e amanhã temos mais um webinar. Tenham um ótimo dia a todos.